Tá na Tela, com Rodrigo Soares. Oferecimento Hiper-O2 Clínica Hiperbárica. Boa noite, Araras! Está começando o programa Tá na Tela, tudo o que acontece na nossa cidade, na nossa região. O nosso compromisso é com a verdade. E hoje você vai ver desde denúncias importantes até histórias inspiradoras que mostram a força da nossa comunidade. Eu sou o Rodrigo Soares e é um prazer estar com você para compartilhar do que há mais importante. O Tá na Tela está no ar, Araras! Bem-vindo a todos, o Tá na Tela está iniciando mais um programa com a permissão dele, do nosso Deus, que eu só tenho que agradecer também pela sua audiência, você que me acompanha todas as quartas-feiras e sextas-feiras aqui, ó, na TV Conecta. É domingão e domingão foi o Dia dos Pais. Quero desejar a todos mesmo, feliz Dia dos Pais, domingo passou e olha, que possa abençoar grandemente, é claro, e eu quero mandar um forte abraço especial para os meus filhos, que são os bens preciosos que eu carrego, que é o Mateus e o Samuel. E olha, se tem uma coisa que o povo de Araras sabe fazer muito bem, é claro, é celebrar com fé, tradição e muita alegria. Sabe o que é? Agosto chegou trazendo não só esse friozinho, mas também a emoção de uma das festas mais queridas da cidade de Araras. Estamos falando dela, a festa da Padroeira de Araras, em honra a Nossa Senhora do Patrocínio, uma tradição que atravessa gerações que, todo dia 15 de agosto, enche os corações ararenses de devoção, música, comidas típicas e aquele sentimento de comunidade que só quem vive entende. Conta um pouco para nós, Bruna. Neste mês de agosto, o destaque da programação cultural promovida pela Secretaria Municipal de Cultura vai para as comemorações do dia 15 de agosto, dia em que se comemora os 163 anos da fundação da cidade de Araras. Desde o dia 8 até o dia 17 desse mês, teremos diversas atrações musicais gratuitas, sempre às 8 da noite, em um palco montado aqui na frente da Basílica Nossa Senhora do Patrocínio, a Matriz. Hoje, dia 13/8, quarta-feira, teremos o Hebron Jazz Band. Dia 14, quinta-feira, teremos Leandro Barreto. Dia 15/8, sexta-feira, dia da Nossa Senhora do Patrocínio e da fundação dos 163 anos de Araras, o grupo Parralha. Dia 16/8, sábado, Partido Nobre. Dia 17/8, domingo, Orquestra de Sopros de Araras, Maestro Francisco Paulo Russo, a banda municipal. Eu sou Bruna Lopes, para o Tá na Tela. É bonito demais ver a cidade se unindo em oração e celebração para os católicos. A Nossa Senhora do Patrocínio é mais do que a padroeira de Araras. Ela é o símbolo de fé, proteção e esperança. Então marca aí no calendário, dia 15 de agosto, todo mundo na rua para celebrar, porque a tradição boa é aquela que a gente vive junto. E aproveitando que estamos falando de festa, no próximo dia 16 de agosto, a nossa homenagem vai para quem acorda cedinho, antes do sol, e enfrenta chuva ou calor. Mesmo assim, está sempre com um sorriso no rosto e uma palavra amiga. Sabe quem que é? É Dia dos Feirantes, são eles que transformam as ruas em verdadeiros mercados a céu aberto, com frutas frescas, verduras cheirosas, pastéis quentinhos e aquele caldo de cana geladinho. E acima de tudo, trabalho, honestidade e um trabalho muito digno. Os feirantes é muito mais que um comerciante. É um símbolo de resistência, de tradição, de amor e também de paz. De paz daquilo que busca, com muita dedicação. Cada lona estendida, ali está o suor de quem faz a economia girar com as próprias mãos. Por isso, a nossa gratidão e respeito vão para todos os feirantes da nossa cidade que com muita simplicidade e força de vontade alimentam as nossas famílias e as nossas histórias. Parabéns aos feirantes da nossa cidade, vocês são um coração pulsante desse Brasil. Parabéns, viu? Parabéns por essa data tão especial.
E olha só que novidade que vai transformar a saúde aqui em Araras. A HiperO2 Clínica Hiperbárica está chegando na cidade trazendo uma tecnologia inovadora no tratamento de feridas, lesões esportivas e condições que precisam de uma cicatrização mais rápida e segura, com câmeras hiperbáricas individuais e uma equipe especializada. O tratamento com oxigênio puro sob pressão acelera a recuperação, combate a infecção e melhora a qualidade de vida. Tudo com indicação médica. Se você sofre com feridas crônicas, pé diabético, escaras ou está em reabilitação de alguma lesão, fique ligado. A HiperO2 abre as portas aqui em Araras em breve. É mais saúde, mais bem-estar, mais tecnologia ao seu alcance. HiperO2 em breve em Araras. E agora, vamos tratar de um tema extremamente urgente e delicado. A adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. Denunciada recentemente pelo influencer digital o Felca, na quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025, o youtuber Felca publicou um vídeo que já quase 50 minutos denunciando a exposição da sexualização de menores por parte de influentes digitais. Aliás, muito forte, viu? Ele apontou um influenciador por produzir conteúdos com menores de idades em situações de carga sexual e sensual. Um exemplo citado foi o caso da menina de 17 anos com exposição considerada como, abre aspas aí, adultização. Felca também expôs situações envolvendo o algoritmo que favorece esse tipo de conteúdo, perfil que serve de um atrativo para predadores e até mesmo o uso de termos como trade por pedófilos que em comentários também, em troca de materiais, o caso passou a ser investigado pelo Ministério Público da Paraíba, que investiga possíveis violação ao Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou que pautaria essa semana projetos voltados à proteção infantil na internet. E a ex-ministra também, Cristiane Brito, planeja apresentar no Senado um projeto chamado Lei Felca, com o objetivo de criminalizar, endurecer, penalizar para a exploração infantil também, a erotização das crianças no ambiente digital. Olha, coloca um pedaço do vídeo aqui na tela. Extremamente preocupante e urgente. Essa mudança em massa em todas as redes sociais não tem que acontecer para amanhã, nem sequer para hoje, tem que acontecer para ontem. Eu vou mostrar na prática como funciona e eu aviso de antemão. O que vocês vão ver agora é absolutamente sensível, para não dizer asqueroso e assustador. Eu tô com meu celular em mãos e a gente vai criar uma conta do zero e condicionar o algoritmo. Vou seguir, curtir e quase sem esforço vocês vão ver o algoritmo todo tomado por crianças em exposição. Essa natureza de algoritmo educado, para isso a gente vai chamar de algoritmo P. Todas essas contas que vocês estão vendo nos comentários são de pedófilos. Esses pedófilos se comunicam por inúmeros códigos. Vou falar um deles. Você tá vendo que eles estão falando trade? Essa palavra trade em inglês significa troca. Isso literalmente significa que eles estão procurando outros pedófilos para trocar conteúdo pornográfico de criança. O movimento que esses pedófilos fazem é abrir um desses perfis que estão pedindo troca, trade, seguir, enviar DM e compartilhar esses materiais. Eu faço um apelo para todos os pais que publicam conteúdos inocentes de seus filhos na internet. Procurem nesse exato momento se tem algum comentário falando trade ou troca. Se tiver, você e seu filho ou sua filha estão sendo alvo desses criminosos. Quando mandam GIF, Telegram ou link em bio, significa que esses criminosos possuem na sua bio do Instagram um perfil no Telegram onde tem uma comunidade que compartilha o que eles chamam de CP, que é uma sigla para Child Porn, em português pornografia de criança. Por que GIFs? Porque são mais difíceis de uma autoridade rastrear o conteúdo do que dígitos. Esse, por exemplo, que eu estou mostrando é de um perfil de uma menina de 8 anos brasileira que caiu na malha do algoritmo P. Pessoas de todo mundo, Índia, China, Rússia, Brasil, Estados Unidos, usam a aba de comentários dela quase como que um ponto de encontro para esses pedófilos. Para vocês terem noção da grandeza do problema que a gente está lidando, descer nos comentários desses perfis, absolutamente todos, olha só,
todos os comentários são com esses GIFs. Gente, isso é um absurdo. Criança precisa ser criança, não ser exposta à vulgaridade. Aonde já se viu ganhar fama e dinheiro sensualizando os nossos adolescentes? O que vimos aqui não é apenas um caso isolado, é um alerta vermelho para todo o Brasil. Nossas crianças estão sendo transformadas em mercadorias, jogadas na vitrine da internet, para satisfazer, sabe quem? Criminosos que se escondem atrás da tela. Enquanto a sociedade fingir que não vê, cada curtida, cada compartilhamento ajuda a empurrar a infância para o abismo. É hora de acordar, é hora de agir, porque se queremos proteger as nossas crianças, é agora, hein? Amanhã será tarde demais. Então, nós vamos agora para um breve intervalo e eu volto já com muito mais para você aqui com o programa Tá na Tela. Atualidades com Paulo Leone. Com uma abordagem única e elegante, entrevistas exclusivas e uma análise apurada dos temas mais relevantes discutidos sob uma ótica de quem une rigor jornalístico e um estilo envolvente e atual. Todas as segundas, quartas e sextas, às 13 horas. Com reprises às terças, quintas e sábados, às 18h05, pela TV Conecta. Conexão com o Futuro, com Patrícia Dalpozo Salvador. Conheça histórias inspiradoras de empresários de Araras e região, com dicas, informações e muito conteúdo sobre o cenário comercial e empresarial. Exibido toda terça, às 13 horas, com reprise às quintas, às 13 horas. Conexão com o Futuro, porque empreender é construir o amanhã. A vida de um dentista, às vezes, pode ser sufocante. Pode te fazer questionar suas escolhas. Fazer você esquecer o que te fez escolher essa profissão. Mas é fundamental nos lembrarmos constantemente do porquê somos dentistas. E redescobrir constantemente a razão pela qual você ainda ama o que faz. A pós de odonto da São Leopoldo Bandic vai mudar sua perspectiva. Aqui, todo dia é dia de redescobrir a paixão por esta profissão. Um lugar que inspira, prepara, transforma profissionais em verdadeiras referências. Agora, chegou a sua vez de se reinventar e descobrir seus novos talentos. Conheça a pós-graduação em odontologia da Mandic e descubra por que somos a maior, a mais respeitada e a mais desejada instituição de ensino em odontologia e saúde do Brasil. Assista ao nosso programa Super Ofertas aqui na TV Conecta. São promoções, oportunidades, descontos de verdade para você aproveitar. Programa Super Ofertas vai ao ar de terça a domingo às 2:45 da tarde, com reprise às 19 horas. Na sua TV Conecta. Sintonize, canal 17.1. Então, anota aí, 19993195797. Esse é o número do Super Ofertas para você anunciar com a gente. Vem experimentar os resultados de estar aqui conosco. Economize, assista, participe do Super Ofertas. De volta dos intervalos e com uma notícia que vai fazer o trânsito da sua cidade mesmo, tremer, viu?
Você que ainda sonha tirar a tão sonhada carteira de motorista, segura essa daí, viu? Há um projeto de lei que está avançando em Brasília que pode simplesmente acabar com a obrigatoriedade das autoescolas. É isso mesmo que você ouviu. Você poderá aprender a dirigir por conta própria, sem precisar pagar uma fortuna para a autoescola. Mas será que isso é uma liberdade, uma ameaça à segurança nas ruas? A gente foi atrás de respostas de quem ensina e de quem sonha em dirigir. Coloque aqui na tela, reportagem da Bruna. O projeto de lei 6.485 de 2019 propõe a desobrigação da frequência em autoescolas para a realização dos exames práticos e teóricos, como condição para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Além disso, o projeto visa garantir uma nova destinação aos recursos arrecadados, como multas de trânsito, que alteram a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro. O projeto ainda está em tramitação no Congresso, mas já vem gerando polêmica pelo Brasil inteiro. Se aprovado, muda totalmente a forma como os brasileiros aprenderam a dirigir. Com esse projeto de lei em tramitação, os instrutores e donos de autoescola estão preocupados com o futuro da profissão. Conversamos com o proprietário Hélio, que nos contou o impacto caso o projeto for aprovado para quem atua no setor. O impacto ele é muito significante, tá? Simplesmente o Estado ele joga esse projeto de lei, mas simplesmente eles não visualizaram as autoescolas o qual seria o impacto disso. Vamos falar aqui na nossa cidade. Nossa cidade nós temos aproximadamente de 5 a 6 autoescolas. Cada autoescola tem aí de 10 a 15 funcionários. Nós estamos falando um total aí de 70 funcionários ao total. Imagina esses 70 pessoas amanhã estar desempregados. Não é só instrutores, secretárias, diretores, agendamentos e proprietários. Porque cada um vai ter que buscar outro ramo aí, tá? E simplesmente, essas pessoas desempregadas, como a escola vai fazer para poder custear essas rescisórias, essas multas rescisórias? Isso vai existir. Imagina para nós, Centro de Formação de Condutores, autoescola, como que nós vamos fazer? Tá? Realmente é uma lei que tem um impacto muito grande para a nossa cidade. Nós ficamos pensando, para que isso? Eles querem baratear a habilitação? Sim, não é simplesmente tirando essa obrigatoriedade que eles vão estar barateando isso aí. Tá? Esse projeto tem que ser bem estudado. E o mais importante, envolve as pessoas diretamente para poder ajudar. Também questionamos se ele acredita que a formação de condutores sem uma escola especializada pode comprometer a segurança no trânsito. Pode comprometer sim. A autoescola existe uma metodologia que os instrutores ensinam. Tá? A autoescola ela tem uma estrutura de diretor geral e diretor de ensino. E a função desse diretor de ensino é fazer o quê? Junto com o instrutor profissional, ver a metodologia de cada aluno. Tem aluno que não tem nenhum tipo de conhecimento, não sabe girar a chave do veículo. É uma metodologia. E tem alunos que têm um conhecimento básico, é uma outra metodologia. E tem aluno que chega aqui que já sabe dirigir. Então, cada aluno tem uma metodologia de ensino. Aí eu pergunto, esses instrutores vão ter essa metodologia? Como vai ser? Hoje, se você entrar num carro de uma autoescola, você vê que nós temos o quê? O duplo comando para poder parar aquele veículo imediato. E nós somos qualificados, preparados. E aí, quando simplesmente tirar essa responsabilidade da autoescola, como fica? É preocupante. Conversamos também com duas jovens que estão passando pelo processo da habilitação. Questionamos se, na opinião delas, o alto custo é um obstáculo para quem deseja a CNH e se elas se sentiriam seguras fazendo esse processo sem a intervenção de uma autoescola. Eu acho que o custo é o que vale pro curso mesmo, porque sem contar que
se tira as autoescolas, se tira esse custo, a gente também tem um aumento de desempregos, né? Porque esse custo é repassado pelos trabalhadores, pelos instrutores, então eu acho que esse custo é equivalente. As leis estão a todo momento mudando, estão inovando, e eu acho que as pessoas credenciadas que estudam isso, elas conseguem ensinar melhor pra gente, conseguem proporcionar um estudo atualizado. O carro da autoescola, a gente tem toda aquela proteção, tem toda aquela sinalização, né, de não chegar muito perto, né, por exemplo, se acontece alguma coisa, se o carro morre e a gente está no trânsito, eles já sabem que não é para ficar muito perto, para não acontecer nada de nenhum problema, né. E com um carro normal, né, com uma pessoa autônoma, não tem isso, né, não tem aquela segurança. A questão da acessibilidade está em jogo, mas o medo de que motoristas despreparados estejam nas ruas permanece. Continuaremos acompanhando de perto os desdobramentos dessa situação. E aí, Brasil, será que estamos prestes a ver o fim das autoescolas como conhecemos? Uma mudança que promete liberdade para uns, mas pode virar um caos no trânsito para outros, hein? Aprender a dirigir sozinho vai ser a solução ou uma tragédia anunciada nas ruas do nosso país? E mais, o que vai acontecer com milhares de instrutores e donos de autoescola? Estamos falando de gente que pode perder o emprego, de famílias inteiras que dependem desse setor para sobreviver. Enquanto os deputados estão nessa discussão em Brasília, a tensão está aumentando nas ruas. E a gente segue de olho, porque aqui você fica ligado nessa história e ainda vai acelerar muito esse debate no nosso país, viu? Mas muito mesmo. E o nosso programa sempre vai trazer uma atualização para vocês acompanhar esse tema que em Brasília a gente espera que ache uma solução melhor para a população e principalmente para quem depende muito desse serviço. Pessoal, e olha que bacana, hein? Araras está sendo sede dos jogos da equipe São Leopoldo Mandique, basquete no Campeonato Paulista de basquete da primeira divisão especial. Os jogos já estão rolando e domingo agora, dia 17/8, às 18 horas, teremos Mandique versus Corinthians. Parabéns a Mandique e à Prefeitura de Araras pela parceria. E eu estarei lá, viu? Estarei lá torcendo. Eu que sou corintiano, mas de verdade, no basquete, eu vou estar torcendo para Leopoldo Mandique, para Mandique aí representando a nossa cidade. Vamos para um breve intervalo e o Tá na Tela volta já. Assista ao nosso programa Super Ofertas aqui na TV Conecta. São promoções, oportunidades, descontos de verdade para você aproveitar. Programa Super Ofertas vai ao ar de terça a domingo às 1:45 da tarde, com reprise às 19 horas. Na sua TV Conecta. Sintonize, canal 17.1. Então, ó, anota aí, 19993195797. Esse é o número do Super Ofertas para você anunciar com a gente. Vem experimentar os resultados de estar aqui conosco. Economize, assista, participe do Super Ofertas. Atualidades com Paulo Leone. Com uma abordagem única e elegante, entrevistas exclusivas e uma análise apurada dos temas mais relevantes discutidos sob uma ótica de quem une rigor jornalístico e um estilo envolvente e atual. Todas as segundas, quartas e sextas, às 13 horas, com reprises às terças, quintas e sábados, às 18h05, pela TV Conecta. A Mandique tem uma grande estrutura porque precisa estar à altura de sua responsabilidade.
Como uma instituição de ensino internacional e uma marca que se tornou sinônimo de qualidade em educação e saúde, muitos pensam que o nosso negócio é apenas o ensino de medicina ou odontologia. Mas não é só isso. A nossa responsabilidade, na verdade, vai muito além. A Mandic só cresceu tanto porque entendeu que o seu negócio é realizar sonhos. Sonho de construir, sonhos de cuidar, de fazer a diferença, sonho de ser feliz. E para que isso possa se tornar realidade, nossos alunos são preparados para que realmente sejam médicos com M maiúsculo. Médicos com experiência prática no cuidado e na sua responsabilidade no atendimento de cada paciente. Treinados, testados, seguros, verdadeiros profissionais que lhe deram o presente, o futuro da medicina. A medicina do Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Ele um dia sonhou ser médico. Hoje ele é feliz salvando vidas. Ela sonhava poder cuidar de pessoas. Hoje ela opera verdadeiros milagres com o seu trabalho e muita fé também. Eles queriam ter um futuro de grande sucesso. Hoje, compartilham suas realizações e escolhas que são possíveis graças à formação inigualável, inesquecível. Isso é Mandic. Realize o seu sonho com quem sabe como ajudar você a chegar lá. Conte sempre com a gente. São Leopoldo Mandic. A gente forma, você transforma. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Esta mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, união e reconstrução. Conexão com o Futuro, com Patrícia Dalpozo Salvador. Conheça histórias inspiradoras de empresários de Araras e região, com dicas, informações e muito conteúdo sobre o cenário comercial e empresarial. Exibido toda terça, às 13 horas, com reprise às quintas, às 13 horas. Conexão com o Futuro, porque empreender é construir o amanhã. Bem, de volta ao intervalo e um assunto é complicado, viu? Aliás, vamos falar da prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que está sacudindo o Brasil e gerou muitas, mas muitas reações intensas em todas as esferas, políticas, jurídicas e, é claro, nas ruas e também nas redes sociais. O motivo? Dizem que é um envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado e fraudes documentais. Mas o que realmente está por trás dessa decisão? Quais são desdobramentos e o que realmente isso significa para o futuro do país? Nós preparamos uma reportagem especial explicando tudo, mas tudo mesmo. Coloca aqui, tá na tela. Na última terça-feira, por decisão do STF, Bolsonaro foi preso preventivamente em Brasília. A justificativa da corte foi o risco de fuga, destruição de provas e ameaça à ordem pública. A operação envolveu mais de 80 agentes e mirou também em nomes próximos ao ex-presidente, como ex-ministros, militares e aliados políticos. Para entender melhor a prisão de Jair Bolsonaro e o cenário que se desenha no país, conversamos com um advogado eleitoral que nos explicou
de que forma está sendo avaliada a decisão judicial até o momento. A gente precisa primeiro compreender que a prisão do Bolsonaro ela não definiu se está culpado ou inocente. O que a gente tem na prisão do Bolsonaro é uma prisão cautelar preventiva em decorrência de reiterado descumprimento das medidas do que o STF impôs. Então, o que a gente vivencia nesse momento? O STF vai impondo medidas e o Bolsonaro vai descumprindo. E isso não é só para o Bolsonaro, isso é para qualquer cidadão. Porque são 3 elementos. Ou você coloca em risco o processo, ou você tem perigo de fuga, ou você coloca em risco a sociedade. E o embasamento da prisão cautelar que foi aplicada para o Bolsonaro coloca em risco o processo e em risco de fuga. Ou seja, é essa aplicabilidade que tem que acontecer. O que acontece é que nós ficamos nessa polarização política de que essa prisão é injusta. Não, na verdade está acontecendo um descumprimento e o STF está impondo as medidas que são cabíveis, até para a própria segurança jurídica do país. Então, o Bolsonaro não é culpado ainda, como também não é inocente. O processo não acabou, o processo nem teve sentença ainda. Então, assim, tem muito chão até chegar a esse momento. E essa prisão ocorre apenas para que o processo ocorra de maneira coerente. Também questionamos se ele acredita que o Brasil está caminhando para um período de maior estabilidade institucional ou ainda veremos turbulência política para os próximos anos. A tendência agora é que a gente ainda tenha essa turbulência, mas por conta das próprias instituições. A democracia ela é testada o tempo todo, a todo momento, isso em todos os países. O que a gente está vivenciando agora é uma adequação mais certa das nossas instituições. Seja o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo. Quando eles começam a entrar em conflito, que é o que está acontecendo agora, faz parte da própria situação democrática. O que a gente está vivenciando é que, nesse momento, a Justiça está aplicando medidas contra um cidadão que, na verdade, ele só é um cidadão. Ele exerceu um mandato e acabou o seu mandato. E ele é um cidadão comum como outro qualquer. Então, o Bolsonaro responde por esses processos em decorrência de medidas que ele tomou durante o governo. Como também o presidente Lula respondeu quando saiu também da presidência. Inclusive, chegou até a ser preso, muito parecido com a prisão que o Bolsonaro está sofrendo agora. É muito parecido até as medidas. A prisão do Lula aconteceu por uma questão de prisão em segunda instância. Também não era considerado culpado nem inocente. E a mesma coisa acontece com o Bolsonaro agora. Essa polarização que ocorre há mais de 10 anos no Brasil só é prejudicial para o cidadão brasileiro. Porque eu gostar do lado direito ou gostar do lado esquerdo automaticamente não faz eu odiar um dos lados. Eu preciso compreender que o Brasil é muito maior que isso. Eu não tenho só os extremos direito e esquerdo. Eu tenho centro, eu tenho outros tipos de posicionamento que eu posso gostar de parte da esquerda como posso gostar de parte da direita no mesmo pensamento. Então fica assim uma ideia de que gostar de um automaticamente você odeia o outro. Não, eu tenho pessoas boas no lado direito, eu tenho pessoas boas do lado esquerdo, como eu tenho pessoas ruins dos dois lados. Então essa turbulência política ela faz parte do processo democrático. E como ano que vem a gente vai ter eleição, o processo eleitoral já começa esse ano. Então essas discussões e essas medidas fazem parte desse processo para que a gente chegue amadurecido lá ano que vem, para a gente poder escolher o novo rumo do país, independente de quem seja o candidato. E essa movimentação política ela é importante para que nós tenhamos e fomentamos o debate e possamos ouvir outros lados, e não só essas duas polarizações. E a gente possa ouvir as pessoas. A democracia é feita assim, de ouvir as pessoas. Eu preciso ouvir todos os lados para eu compreender o que eu espero de país de fato. No meio jurídico, há quem veja um avanço das instituições democráticas. Outros enxergam um excesso de poder concentrado no judiciário. Bem, quero parabenizar a reportagem do nosso amigo Dr. Leandro Serpa pela bela explicação. O Brasil vive dias difíceis, mas decisivos também. A democracia está sendo posta à prova mais uma vez. No meio disso, uma sociedade cada vez mais polarizada, dividida entre extremos. A grande questão é se vamos conseguir superar essa divisão e seguir adiante como uma nação. Ou estamos prestes a entrar em um novo perigoso ciclo de instabilidade política? Mas o fator mais preocupante
não é apenas nas figuras políticas, está no clima que se instalou no nosso país. Vivemos em uma polarização intensa que coloca vizinhos contra vizinhos, familiares contra famílias, amigos contra amigos e uma divisão que fragiliza a nossa capacidade de resolver os verdadeiros problemas do nosso país. Então, o maior risco não é apenas quem está no poder, mas sim o quanto esta guerra política pode nos afastar de buscar soluções reais para a economia, para a saúde, para a segurança e para as futuras próximas gerações. O principal fator precisa ser a população e o povo que paga o preço de cada crise, de cada instabilidade, de cada disputa de poder. Se não aprendermos agora a colocar o Brasil acima de qualquer questão, corremos o risco de entender um ciclo perigoso que vai custar caro, não apenas para a geração, mas para as outras gerações que virão dentro do nosso país. Bem, agora nós vamos falar aqui do Davi e a sua mãe Miriam. Você já ouviu falar em superdotação? É como ser mãe de uma criança que pensa muito além da sua idade. A nossa equipe conheceu uma família incrível que está vivendo essa realidade única. E você vai conhecer agora. Uma pessoa superdotada é alguém que demonstra um potencial elevado em uma ou mais áreas, como intelectual, acadêmica, artística, entre outras. A superdotação não se limita apenas ao desempenho escolar, mas pode se manifestar em diversos campos. De acordo com o Ministério da Educação, o MEC, as pessoas com altas habilidades ou superdotação são aquelas que, além de ter esse potencial elevado, apresentam alta criatividade e grande envolvimento nas tarefas que despertam seu interesse. Davi é curioso, criativo e tem uma inteligência acima da média. Lê livros complexos, faz contas com facilidade e impressiona qualquer adulto. Mas por trás de tanto talento, existe uma rotina desafiadora. A mãe Miriam nos contou quais foram os primeiros sinais que a fizeram notar as altas habilidades do filho. A gente descobriu um pouco tardio, porque o Davi, ele tem um irmão que é mais novo, né? 1 ano de diferença. Então, eles cresceram juntos, apesar do Davi ter sido prematuro, né? Ele nasceu de 6 meses, então o prognóstico dele sempre de andar, falar, era mais tardio. Só que ele começou antes. Só que isso a gente acabou não percebendo, achou que era normal e seguiu. Depois, quando ele estava no 1º ano da escola, foi quando a professora chegou até nós e falou que o Davi estava levando alguns assuntos que não era relacionado à escola, de curiosidade, em termos técnicos, que falava numa linguagem diferente, né, mais culto, com as outras crianças, e as outras crianças não entendiam o que ele falava. E assim sucessivamente, foi assim no 2º ano, 3º ano, até a gente achou que era ruim isso para levar para a escola, né? Então, até chamei a atenção dele uma vez, mas daí ele continuou, ele deu seguimento. E quando foi no 4º ano, a professora me chamou e alertou quanto a isso. Ela falou, Miriam, você não acha que você tem que ir atrás? Porque o Davi é diferente das outras crianças. Ele aprende mais rápido, ele tem essa visão um pouco maior, expansiva, ele traz assuntos complexos. Então, eu acho que você deveria ir atrás de alguma informação. Também questionamos como ela lida com os desafios emocionais e comportamentais que às vezes acarretam a superdotação. Vou falar a verdade para você, não é fácil. Não é fácil ser mãe de um superdotado. Por quê? Eles têm as emoções sempre muito afloradas. Ou é muito choro, sabe? Ou ai, que raiva, não consegui, sabe? Porque para ele tem que ser tudo perfeito, né? Ele tem que fazer tudo na perfeição. E às vezes ele traz conteúdo que eu não conheço, então ele fica triste, sabe? Às vezes tem muita gente que o superdotado fala demais, porque ele tem muito conhecimento, né? E ele quer trazer a público. E muita gente fala, ai, Davi, tá bom, chega, para de falar, sabe? Então, a gente tem um pouco de dificuldade nisso ainda, porque ele fica triste, sabe? Ele se isola. Então, é bem complicada essa parte. Davi nos contou se ele se recordava de quando percebeu que aprendia mais rápido que os seus colegas e seus sonhos e planos para o futuro. No 4º ano em si, eu sempre conseguia fazer as tarefas mais rápido e também conseguia aprender mais rápido que os meus colegas. E eu levava curiosidades que eu pensava que meus amigos também sabiam.
Mas, enfim, agora eu sei que muita gente não sabe, né, sobre. E foi essa minha primeira vez que eu descobri mesmo que, tipo, meus amigos não sabiam. Tipo, eu pensava que eles já sabiam sobre a camadas da Terra e outras coisas, mas não. Eles não sabiam, então eu dei aula, fiz um monte de outras coisas junto com eles. Davi, você já pensou o que você quer ser quando crescer? Quais seriam os seus planos para um futuro? Meus planos é que a primeira coisa é que eu quero estudar no ITA. E depois eu quero ser o primeiro astronauta em si que eu quero ser quando crescer. Pisar em Marte em si. Marte sempre foi minha curiosidade mesmo. A Organização Mundial da Saúde estima que 5% dos brasileiros são superdotados, mas a falta de censo específico e a baixa notificação escolar indicam que a maioria desses talentos não são identificados, o que acaba impedindo que esse potencial seja plenamente desenvolvido, demonstrando a necessidade de políticas públicas e programas educacionais mais eficazes para esse tema. Pessoal, eu conheci o Davi e posso falar o quanto ele é incrível e inteligente. Quero aqui parabenizar e dizer que o nosso programa está sempre de portas abertas para você, viu, Davi? Que Deus abençoe muito você e sua família. É um menino super inteligente e que, sem dúvida, chama atenção. Eu acho que não só a cidade de Araras, mas por onde que passa aí, por onde que ele vai, representando o estado de São Paulo, o Brasil, nós precisamos olhar para esse menino com um carinho muito grande, porque é um menino que vai chamar muita atenção. E o programa chegou ao final. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu apoio e conte sempre com o Tá na Tela. Aliás, nos acompanhe pelas redes sociais. Tenha uma boa noite, até a próxima semana e eu agradeço de coração pela sua audiência. Que Deus abençoe sempre a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Conte sempre com a gente. Fui!